A luta contra a ditadura militar no Brasil é o tema do Sala de Imprensa. Carlos Eugênio, continue, por favor. A questão que o Mário Augusto levantou, a questão... Realmente, primeiro, quando nós dizíamos na época que nesse golpe de Estado estavam implicados o governo norte-americano, a CIA e a frota americana que estava aqui nas nossas cotas, diziam que isso aí eram subversivos inventando histórias. Mas nesse Brasil tem um negócio que é o seguinte: quando a CIA abre arquivo, ou o Departamento de Estado, aí todo mundo passa a acreditar. É verdade. Mas nós já dizíamos isso desde a época, você sabe disso, é da minha geração, nós estamos... né? E que mudou em Carlos Eugênio? Você continua sendo guerrilheiro? Eu acho que guerrilheiro, a definição do Guevara era que guerrilheiro é uma unidade de combate. Eu acho que eu segui na vida como uma unidade de combate. Eu saí vivendo minha vida, estudando, transformei-me num músico, estudei a música, que eu tinha sempre tido duas paixões na vida. Duas paixões me acompanharam. A música, comecei a aprender piano com 7 anos e meio de idade, e a política. E a política do lado da esquerda, do lado da resistência democrática. Eu continuo o mesmo, porque a gente não muda, na verdade a gente não muda, a gente pode exacerbar ou refinar coisas que a gente já traz com a gente. Né? Você repetiria a ação armada que você fez? Nas mesmas condições, sim. Eu não canso de dizer isso. Só que hoje, ser guerrilheiro, ser um guerrilheiro da LN, ser um guerrilheiro que deixou sua juventude... botou sua juventude em jogo, sua vida em risco, significa lutar para quê? Por o aprofundamento da democracia. Hoje é tão importante quanto na época tentar derrubar a ditadura e contribuir para derrubar a ditadura, porque nós contribuímos. Agora, Carlos, uma questão. Você, o tempo todo você fala em ação, a LN é ação, a sigla. Agora, como é que era a teoria? Para vocês chegarem a uma ação, você teria que ter conhecimento. Como é que vocês... estudavam a questão do marxismo, que era uma organização marxista-leninista. Né? Não, nós éramos uma organização de libertação nacional. Certo, apesar mas de ter uma tendência organização que a primeira leva dele veio do Partido Comunista, mas primeiro nós não colocávamos questões fundamentais para o marxismo-leninismo naquela época. Primeiro, nunca acreditamos em ditadura do proletariado. Isso está nos documentos da LN, está no programa da LN. A LN não propõe uma ditadura do proletariado, ela propõe uma democracia popular. Nós tínhamos uma tática, nós tínhamos uma estratégia, nós tínhamos uma tática e uma teoria. Nós tínhamos um programa extensivo, e eu tenho esses documentos até hoje, é porque não botam para fingir que a gente era um bando de louco que saiu dando tiro, não é verdade. E tínhamos inclusive um programa mínimo, onde nós colocávamos o quê? O programa mínimo nosso, por coincidência ou não, era praticamente a reforma de base do Jango. Era a lei de remessas e lucros, era reforma bancária, reforma urbana, reforma agrária e reforma educacional. Continuam vigentes, a reforma de base continua atual. Elas continuam atuais, portanto, o João Goulart e a LN têm razão até hoje. Qual a relação da LN com o Partido Comunista? Havia algum intercâmbio de... Não, quando nós saímos havia uma solidariedade, Edgar. Olha, eu tenho aqui que levantar um louvor, assim, houve momentos muito difíceis da vida de todos nós durante a clandestinidade. Eu vivi essa luta do início ao fim, eu saí do Brasil em 1973. Eu comecei em 66, saí em 73. E teve momentos da gente precisar. E em nenhum momento os nossos companheiros do Partido Comunista Brasileiro nos negaram uma casa, isso houve. Nos negaram um dinheiro que se precisasse, nos negaram um carro que fosse necessário. Mas ele era contrário às posições encarnadas pelo senhor. Totalmente. E hoje o senhor está no Partido Comunista Brasileiro, né? Não estou no Partido Comunista Brasileiro, estou no Partido Socialista Brasileiro. Mas também poderia estar no Partido Comunista Brasileiro. Eu estou no Partido Socialista Brasileiro. É só saber qual o Partido Comunista, né? Porque ainda existe o comunismo no sentido clássico? O Marighella respondeu uma vez essa questão a um jornalista, durante a clandestinidade, um jornalista chamado Conrad Detré. Só que a pergunta não foi clássico. Era da Folha até o Conrado. Não foi clássico, foi ortodoxo. Mas clássico e ortodoxo, como são coisas que se juntam, eu vou lhe dizer, não existe comunista ortodoxo nem clássico.
Quando ele se julga isso, ele deixou de ser comunista. O comunista, ele é aquele que se renova, que ele nunca se torna clássico. Sabe o que eu acho? Outro dia, numa palestra aqui no FRJ, me perguntaram, mas e a vitória? Eu falei, você quer que eu lhe diga uma coisa? Eu lamento lhe informar, jamais haverá o dia da vitória final, porque cada coisa que nós conquistamos nos dá vontade de conquistar outras. É isso o ser humano, é isso a humanidade. Quando nós alcançamos aqui, nós chegamos nessa cadeira, nós já queremos ir para aquela outra. Cada coisa que a gente conquista, nós já conquistamos o quê? Liberdade democrática, não já? Acabaram as torturas a nós, opositores, mas ainda se tortura no Brasil, então agora eu quero acabar com a tortura no Brasil para tudo que é preso comum. Ô, Carlos Eugênio, o que fez o senhor a recusar o plano do Arnaldo Shoa, né? Que ele pretendia instalar na selva amazônica a guerrilha, né, com 100 combatentes cubanos, entendeu? Bem treinados e tudo, e com armamento também, entendeu? E o Shoa foi ministro do exército cubano, não é mesmo? Fez a guerrilha na Venezuela, entendeu? Conhecia Angola bem, também, em Angola também, né? Mas também foi acusado à morte em Cuba, né, por envolvimento do tráfico de droga. Isso. O senhor recusou por quê? Continentino, eu era comandante de uma organização chamada Ação Libertadora Nacional. A gente estava querendo libertar nosso povo poder finalmente escolher o seu próprio caminho. Eu jamais seria responsável por trazer um estrangeiro de qualquer ideologia que fosse para dentro do nosso E solo. o Marighella também. Também, Condenado. sempre Foi foi a sua uma... experiência em Cuba? Eu fui lá estudar. Como eu não podia fazer mais o curso de guerrilha, porque o curso de guerrilha lá, eu chegava lá, se eu fosse, era para dar aula, que eu estava há 6 anos clandestino no Brasil, dirigindo uma organização, procurado no Brasil inteiro, então não tinha. Eles me ofereceram um curso em que era um equivalente ao curso de Estado-Maior dos Exércitos, que era para... Algum dia eu poderia precisar disso. Então, aprendi, estudei tática, estratégia, li o da guerra inteiro, li a obra do Marechal Zhukov, estudei todas as batalhas da Primeira Guerra Mundial. Foram 9 meses, em que eu estudava de manhã à noite. Mas o Cuba deu alguma ajuda à aliança? Nós só queríamos que os nossos companheiros, por exemplo, feridos, temos uma companheira, perdeu a mão, explodiu uma granada, perdeu a mão, a gente queria que Cuba fosse lá e operasse ela, depois daquela operação de emergência que a gente fazia aqui no Brasil. Outra, um companheiro que não quer mais voltar ao Brasil, ele não tem mais condições, às vezes a pessoa tinha condições na cabeça, mas não tinha no sentimento, não tem mais condições de viver na clandestinidade, que ele ficasse em Cuba, que nos treinasse nossos militantes. Não queríamos nada, um tostão, nunca pegamos um tostão com o governo cubano. Nem arma? Nem armas. Armas a gente pegava do Exército Brasileiro. Como a organização obtinha recursos para... É do sequestro de banqueiros, de assalto a bancos, né? Não, também nunca sequestramos ninguém por troca de dinheiro. Não, mas Nós houve assalto a bancos, né? Nós capturávamos agentes do inimigo, tipo o embaixador norte-americano, o embaixador, o cônsul japonês, o embaixador alemão e o embaixador suíço, na qual a LN não participou, mas que apoiou a ação, para troca de prisioneiros. Nós fazíamos um agente do inimigo. Cuba Mas ajudava... assalto a banco Dinheiro, houve, né? nós íamos ao banco Assaltava. e assaltávamos o banco. Qual era a ideia nossa? Ora, o capital financeiro tem que financiar a guerrilha, já que ele financia o que está acontecendo no Brasil, já que ele dá dinheiro para montar centros de tortura, já que ele dá dinheiro para montar a repressão contra a resistência ao golpe de Estado, então que o capital financeiro financia a guerrilha. Então nós íamos nos bancos e nos carros pagadores e tomávamos o dinheiro. Cuba ajudou financeiramente a organização? Nunca. Nunca, nós não recebemos nenhum tostão de Cuba. Ajudava, claro, isso significava despesa para eles, né? Quando ele recebia um companheiro nosso lá, a casa que ele vivia, a comida, o livro, a infraestrutura, né? Lá dentro eles gastavam dinheiro com a gente. Inclusive, nunca trouxeram nenhum companheiro nosso de volta ao Brasil. A Ação Libertadora Nacional nunca encontrou com nenhum cubano aqui dentro desse país. Agora, Carlos, o capital financeiro e a LN mudaram de estratégia, não? Hoje, o capital financeiro tem uma outra estratégia
que é uma estratégia que seria de dominação. Né? Como é que você vê, compara a estratégia de ontem e a estratégia de hoje do capital financeiro? Bom, sobre a RLN você já falou que hoje... Eu acho que a mudança se dá nesse momento em que recuperamos as liberdades democráticas, que foi um processo que começou em 79 com a lei da anistia e, no meu entender, teve o seu ápice em 88 com a promulgação da Constituição Cidadã, passando pela posse do primeiro presidente civil, aquela coisa toda, a morte do Tancredo, mas em 88 foi na hora. Então, hoje estamos tentando ver que Brasil é esse, que país é esse que a gente vai construir nos moldes dentro de outros moldes que não seja o autoritarismo e a superexploração do nosso povo. Mas eu acho que a questão está na democracia. Aí as pessoas chegam e dizem assim, mas, Clemente, o que é para você a democracia? Eu falo assim, a democracia, ela já existe em certa medida aqui, porque nós estamos aqui falando sobre isso, não estamos sendo presos. A liberdade democrática existe. Agora, enquanto houver uma criança nossa servindo os abutres que querem sexo pedófilo, turismo sexual, não há a democracia plena na qual eu acredito. Enquanto a mulher brasileira ela não tiver o mesmo nível de reconhecimento do que ela já tem de participação na nossa sociedade, ainda não alcançamos a democracia plena. Democracia, gente, não é apenas votar. Vamos parar com essa ideia que democracia, votou tem democracia, não votou não tem. Não é bem assim. As coisas são mais complexas. Então, por exemplo, enquanto houver um brasileiro passando fome, a democracia não alcançou a plenitude que eu prego e pela qual eu luto desde 15 anos de idade. Eu nunca lutei pela ditadura do proletariado, não. A Helene queria uma democracia popular. Enquanto houver um brasileiro explorando outro brasileiro e deixando ele na periferia das decisões políticas, porque a coisa não é só econômica. Porque senão a gente diz assim, subiram tantos pobres da classe E para a classe D, da classe D para a classe C. E aí? Ele continuou sendo explorado, ele continuou sem voz na política. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a questão, todos nós nesse Brasil somos negros, somos pretos, somos de uma forma ou de outra, mais ou menos descendentes dos africanos que para cá vieram, com raras exceções. Nós somos um país de mistura. O Carlos Eugênio, os militares do regime da ditadura tinham dificuldade de botar nos cartazes, que tinham em letras garrafais, procura-se, né, a sua foto. Elas foram destruídas. Qual foi o motivo? Eu queimei todas. No dia que foi decidido pela organização que eu ia entrar na clandestinidade, porque tinham sido presos 2 companheiros nossos, que conheciam toda a minha história e sabiam que eu estava no Forte Copacabana e sabiam o que eu fazia na organização. Então, decidimos que no dia seguinte eu não voltaria ao Forte de Copacabana. Juntei todas as fotografias da família, eu não tenho fotografia nenhuma de juventude, porque nós queimamos todas, rasgamos e queimamos. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua presença aqui, Carlos Eugênio Clemente, o Mário Augusto e o Continente do Porto. E se você quiser rever o nosso programa, basta acessar o site da TV Alerj, que é muito fácil. www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.